Espaço Empreender. A voz de quem contribui com o desenvolvimento de nossa cidade. Emprego, oportunidades, negócios e um pouco da história de nossos empreendedores. Espaço Empreender. Aqui, na Tirol FM. Muito bom dia, começa agora mais um Espaço Empreender, o programa da Tirol FM destinado a todas as pessoas que fazem a diferença em Teutônia e região. Hoje recebemos o maestro Martin Altevogt. Bem-vindo, bom dia Martin, tudo bem? Bom dia Bruna, bom dia ouvintes da Rádio Tirol, um prazer estar aí, contando um pouco da minha história. Bom Martin, vamos começar a tua história lá do início, tu és natural de onde? Eu nasci em Santa Catarina, um município chamado Mondaí, e meu pai é pastor da igreja luterana, então foi a primeira paróquia dele, e a gente morou em várias outras cidades. Nasci em Santa Catarina, depois a gente mudou para uma outra cidade chamada Alto Bela Vista, que é interior de Concórdia, e aí depois fomos ainda para Campo Mourão, no Paraná, e a última residência que eu tive com os meus pais foi em Santa Rosa, aqui no interior do estado do Rio Grande do Sul. Aí aos 18 anos eu saí de casa, então, para estudar. Então a tua infância e os teus estudos foram bem variados. Exatamente, foram trocas de escola, né, trocas de cultura. Santa Catarina e Rio Grande do Sul se assemelham bastante, mas no Paraná é um pouco diferente. Embora sempre dentro do ambiente das comunidades evangélicas luteranas se tenha a cultura alemã muito forte, né? Mas assim, no convívio social é bem diferente, é bem legal. E aos 18 anos, então, você decidiu que ia sair de casa? Exatamente. Terminei o segundo grau, estudei na rede sinodal, então lá em Santa Rosa. Daí estava em dúvida do que fazer, né? Eu já tive contato com a música desde cedo, assim, mais ou menos com uns 9, 10 anos eu já tocava algum instrumento. Já, vamos dizer assim, tocava nos cultos, vamos dizer assim, tocava um instrumento naquela época que chamava-se harmônio. Harmônio é um instrumento de madeira grande, com foles, e aí tu tem uma pedaleira, e então eu não alcançava a pedaleira, mas a minha mãe se parava do lado, então ela pedalava o instrumento e eu podia tocar. Então eu acompanhava os hinos do culto, né? E com essa idade, mais ou menos de 9, 10 anos, isso eu fui fazendo desde sempre. Aí depois eu aprendi a tocar violão também, aprendi a tocar flauta, os instrumentos mais tradicionais, mais comuns, assim, né? Depois teve um episódio também com um grupo de danças, daí eu aprendi a tocar acordeon. Então foram as oportunidades surgindo, os instrumentos vindo junto, né? Isso aconteceu ali até os 18 anos. Então aí eu decidi estudar música. Só que eu primeiro queria fazer teologia. Então eu, em dezembro de 94, eu vim a São Leopoldo, aqui no Morro do Espelho, onde tem uma faculdade de teologia, e fui fazer então o teste de seleção para ser pastor da igreja luterana. E nesse momento que eu estive ali, eu também conheci o Instituto de Música da Escola Superior de Teologia, onde eles tinham um curso técnico de música sacra. E aí eu gostei da proposta deles, então eu fazia teologia de manhã e fazia o curso de música sacra à tarde. Se passaram acho que 2 anos assim, e aí então eu decidi que eu iria seguir pelo lado da música. Então eu encerrei o curso, tranquei o curso de teologia e fui fazer vestibular na URGS. Então eu me inscrevi em 96 para 97, entrei no curso de regência coral na Universidade Federal. Nós podemos dizer que essa tua inspiração e essa vontade de seguir de repente lá no comecinho em teologia veio de incentivo e do convívio em família? Eu acho que sim, claro. Eu via meu pai atuando, eu gostava da forma como as coisas aconteciam. Na época assim da juventude eu participava de grupo de jovens, então eu era uma liderança também dentro dos grupos, participava de cursos de formação, workshops, etc. Então eu sentia que existia alguma coisa ali me chamando nessa área, né? Mas os ouvintes vão entender, né? Vai falar para um jovem hoje, vamos viver de música. Como assim, né? Na minha cabeça, naquela época, viver de música era tocar numa banda de baile. E isso não era uma opção, né? Então o pai e a mãe diziam, se tu queres fazer alguma formação, faz uma faculdade, etc. Mas não adolescente entrar num grupo de baile. Não que fosse um problema, mas era o nosso acordo lá em casa, né? Então eu pensei nesse formato, assim, de estudar teologia, de me formar nessa área. E teologia e música também caminham bastante juntos, né? Então eu não precisaria necessariamente me tornar um pastor, mas poderia ser um teólogo com formação na área de música, na área de liturgia, na área de trabalho com jovens, enfim, teria toda essa possibilidade também, né, na formação. Mas quando eu estava lá fazendo o curso de técnico de música, eu conheci o professor de regência lá da Universidade Federal.
Aí a gente trocou umas palavras, ele me convidou para fazer um workshop lá na universidade, um curso de extensão. Aí eu gostei do ambiente, gostei da proposta e nas conversas eu fui vislumbrando a profissão de regente coral. Então foi ali mais ou menos que surgiu a possibilidade de encaminhar para um curso superior e pensar profissionalmente na área do canto coral. Como você disse, pensar em música ainda hoje é algo um pouco impensável para as pessoas, porque é uma vida muito incerta, é estar muito na rua, é depender de dar certo realmente aquela música que você quer lançar, né? Exato. Tem todo esse lado comercial da música, que é bastante complicado, né? Lidar com essa história toda dos produtores, das gravadoras. A música autoral no Brasil não é muito bem acolhida, você não consegue sobreviver disso, então tu precisa fazer muitas coisas paralelas. Eu conheço várias pessoas que são excelentes músicos, que tocam, que cantam, que gravam, mas tem uma profissão paralela, né? Vou dar um exemplo assim, eu conheço um cara que toca na banda Chopin. Ele é baterista, mas ele tem um estúdio. Então ele se divide entre o trabalho de gravação e produção de CDs e também toca profissionalmente num grupo. E assim como tem outros que vivem tocando em barzinhos, né? Ou que trabalham, músicos que trabalham em estúdio também, né? Participando instrumentalmente na produção dos CDs. Mas o canto coral é um pouco diferente, porque o canto coral ele te exige a formação, ele te exige toda uma experiência e uma vivência, mas é um trabalho de instrução. Tem uns que chamam isso de educação musical através da voz, através do canto, né? Então eu estimulo pessoas a vivenciar a música através da experiência do canto coral. Então já é um outro caminho, não é um caminho de instrumentista propriamente dito, mas sim trabalhar com a voz. Embora o curso de regência coral da Universidade Federal exija que tu toques um instrumento, né? Que tem um nível musical, um nível de execução musical em algum instrumento. E para quem se torna maestro é piano. Então eu tive 2 anos de aula de piano nesse curso técnico em São Leopoldo, possibilitou me preparar para o vestibular, que tem uma prova específica antes, né? Então tu tens que provar as tuas habilidades musicais mínimas antes de prestar o vestibular. Em você sendo aprovado nessa prova de seleção, aí tu tá liberado para fazer a prova vestibular e depois ingressar no curso. Qual foi teu primeiro emprego? Então, eu comecei em 97. Eu assumi 4 coros de igreja, na época da igreja evangélica luterana, em Sapiranga. Eram 4 comunidades que tinham lá e cada um tinha o seu coral. Então eu ia 2 vezes por semana e fazia ensaio com esses corais, em 97. E em 96, um ano antes, eu fiz um projeto de Natal em Guaíba, com coral, teatro e jovens. Então, na verdade, acho que foi ali o meu primeiro emprego. Dezembro de 96 e daí em 97 eu assumi os corais em Sapiranga. E aí depois foi uma sequência assim, de trabalhos que foram surgindo, né? Eu trabalhei na universidade também. Na universidade a gente tinha bolsas, projetos de extensão, então a gente auxiliava os professores nas aulas. Às vezes eles estavam presentes, às vezes não. Às vezes a gente dividia o trabalho, participava também de toda a elaboração, na verdade, dos planos de aula, etc. O que deu uma experiência e uma vivência musical assim, bastante intensa. Mas assim, só rapidamente assim, para dizer os municípios por onde eu passei. Por favor. Acho que até chegar aqui. Então ali nós estamos falando de 96, 97, daí em 99 eu assumi um trabalho no coral da Santa Casa, no Hospital Santa Casa de Porto Alegre. Depois eu trabalhei com o coral do município de Guaíba. Depois em Imigrante, também comecei em 1999. Depois a Sertel, a gente fundou o coral em 2001 aqui em Teutônia. Depois eu fundei um coral numa empresa chamada Aracruz, em Guaíba. Depois eu passei por Canoas em 2002. Em 2003 assumi o Coral Municipal de São Leopoldo. Depois em 2006 no município de Picada Café. E aí depois eu estive em Bento Gonçalves fazendo um grupo vocal na Faculdade Cenecista. Assumi um trabalho também em Carlos Barbosa, com o grupo vocal Trama Voz. Em 2009 eu assumi um trabalho com o Coral Municipal aqui em Teutônia. E aí depois, em 2007, eu assumi 3 grupos. E aí nesse processo todo, alguns grupos vão ficando para trás, a gente encerra alguns projetos, eles contratam outro regente, enfim. E aí em 2017 eu assumi um trabalho em Bom Princípio, outro em Feliz e outro em Estância Velha. Então atualmente eu tenho 10 grupos. E em 2019 eu ganhei mais um presente. Eu fui convidado para fundar o Vocal Languiru, aqui no município de Teutônia. Então quem é colaborador, quem é funcionário da cooperativa, está convidado a se inscrever. As inscrições estão abertas agora no mês de setembro e as entrevistas já vão começar ainda nessa semana mesmo.
Então está surgindo um novo grupo coral aqui em Teutônia chamado Vocal Languiru. Falando um pouquinho mais desse programa do Vocal Languiru, é só chegar lá, fazer a inscrição e depois acontece uma seletiva? Exatamente. O vocal está aberto, por enquanto, para colaboradores, né? E é feito tudo através do RH. A Luana, se não me engano, está cuidando dessas inscrições e a gente vai fazer uma entrevista. Quero conversar com cada pessoa interessada para saber sobre a história de vida, sobre a experiência musical, fazer também uma avaliação vocal para ver até que tipo de voz a pessoa tem, que naipe ela se encaixa, se é uma voz mais aguda, mais grave, como é que é o timbre. A gente também avalia um pouquinho as questões de coordenação motora e rítmica. Enfim, é um primeiro contato para a gente se conhecer. Sempre quando a gente começa um trabalho assim do zero, Bruna, é importante ter bastante conversa antes do trabalho propriamente dito. Faça a inscrição, faça as entrevistas, a gente tem mais ou menos ideia de qual é o público que a gente vai poder trabalhar. E a gente também, a partir daí, define qual vai ser o ritmo de trabalho. Bom, aproveitando esse gancho, é bom salientar também que coral não é apenas chegar lá e cantar. Escolher uma música e cantar. Tem que avaliar repertório, tem que avaliar o tipo de voz. Exato. Há toda uma preparação anterior. É bem importante colocar isso. Quem assiste um grupo cantando, olha e diz, mas que coisa mais fácil. Eles se param ali, o regente dá a entrada e saem cantando, né? Tem a ver, sim, o perfil do grupo, o perfil das pessoas, qual é o interesse musical dessas pessoas, o quanto elas estão dispostas a estudar paralelamente, né? A gente normalmente tem um ensaio uma vez por semana, às vezes 2 vezes por semana, mas hoje em dia a gente tem toda uma possibilidade de também fazer ensaios individuais, né? A gente tem hoje o WhatsApp, a gente pode mandar arquivos de áudio, as pessoas podem estudar em casa. No momento que elas têm alguma dúvida, elas podem mandar um recado pro regente, olha, estou estudando aquela parte, estou com dúvida, como é que é? Eu tô cantando certo, escuta a minha voz. Então a gente tem todo um trabalho que acontece fora do ambiente de ensaio também, que eu acho que é muito positivo, assim. Acho que às vezes esperar uma semana inteira para tirar alguma dúvida ou para ver se está ensaiando corretamente, eu acho que às vezes é demais, né? Então a gente consegue encurtar esse processo com o uso do WhatsApp também. E também tem a questão de atender os desejos da empresa, né? Então esse vocal está surgindo agora e vão surgir convites, né? Vão ter eventos, a comunidade vai solicitar que o Vocal Languiru se faça presente nas suas iniciativas comunitárias também, né? Tem essa questão também de envolver todos os funcionários, né? A gente está fazendo um grupo novo, surgindo um grupo novo, esse grupo tem que ser simpático, ele tem que ser querido, as pessoas têm que gostar de ver, né? Então tem que incentivar também os colegas a participarem. Pô, cara, você tem uma voz ótima, por que tu não te inscreve? Vai lá participar desse trabalho, né? Desenvolver o potencial. Muita gente tem talento, muita gente tem um talento inclusive oculto, nem sabe que tem. Então a gente gosta muito desse espaço também para incentivar as pessoas a experimentar a música através da voz. Isso é uma coisa que o canto coral faz. Você passou por várias cidades, por vários corais, mas hoje você reside aqui em Teutônia. Isso, desde 2004, eu adotei Teutônia como minha cidade. Eu morei em São Leopoldo e morei em Canoas também na época da universidade. E aí então em 2004 eu decidi vir para Teutônia, né? Eu já tinha alguns trabalhos aqui na região e outros trabalhos na Grande Porto Alegre. Então eu fui mais ou menos aos poucos direcionando, né? Quando alguns projetos terminavam, eu evitava projetos lá para baixo e ficava mais voltado aqui para essa região, né? Então hoje eu trabalho basicamente aqui no Vale do Taquari, na Serra e no Vale dos Sinos. Um pouco mais fácil por locomoção e também por comodidade da família, né? Com certeza. A gente está bastante ausente, né? Tem vários eventos e principalmente final de semana, né? Então a rotina de um maestro, na verdade, ela é bastante variada, mas a minha, por exemplo, é estar em casa de manhã, né, para fazer as minhas atividades pessoais. Daqui a pouco também fazer algum trabalho de secretaria, porque a gente está sempre envolvido com a diretoria do coral, vendo eventos, as agendas. Hoje se trabalha muito com divulgação. Os grupos precisam ter visibilidade, então volta e meia está fazendo algum release, dando alguma entrevista, promovendo algum evento ou produzindo algum trabalho de gravação também. Então eu tenho um grupo, por exemplo, agora em Bom Princípio, que está gravando um CD. Isso é uma coisa legal também, porque eu toco piano como um instrumento principal, né? Eu tenho minha formação profissional na área de regência coral, então eu uso o teclado, o piano, para fazer junto com o trabalho, com o canto. E aí eu também procurei diversificar um pouquinho isso
com o trabalho de estúdio. Então eu tenho um pequeno estúdio móvel que eu gravo os meus grupos. Eu tive 2 experiências em gravar em estúdio externo, né? De levar o coral para um estúdio e fazer as gravações. Não foi ruim, mas a gente percebe que a gente mesmo fazendo aos poucos, no ritmo das pessoas, é mais tranquilo. Então, por exemplo, hoje eu gravo um CD aproximadamente ocupando um período de 3 meses, né? De fazer a pré-produção, de produzir os áudios, dos cantores ensaiarem, e daí de fazer as captações das vozes e de finalizar o CD. Isso dura mais ou menos 3 meses. Sendo que no estúdio a gente normalmente vai para 4, 5 sessões e grava tudo, né? Então acaba sendo um pouco mais estressante, mais cansativo. E isso começou como um hobby, né? Como curiosidade, mexer com software, e mexer com microfones e placas de som. E depois acabei fazendo a primeira experiência, gostei do resultado. E aí fui fazer cursos, então, né? Fui me aperfeiçoar também nessa questão de captar vozes para formar um CD de coral. Martin, muito obrigada pela tua presença hoje aqui. Vou pedir ainda para você deixar um recado para quem está nos ouvindo. Afinal, Teutônia é a cidade que canta e encanta. Deixa um recado para a comunidade, para os nossos cantores. Eu sou uma pessoa que, através do meu trabalho, tenta incentivar as pessoas a experimentarem arte. Claro que eu trabalho com música, trabalho com canto coral, mas sempre quando a gente faz os concertos didáticos nas escolas, encontra jovens, encontra crianças, quando a gente faz concertos solidários nos hospitais ou em asilos, ou faz concertos para o público em geral. Por exemplo, eu tive vários momentos assim de cantar para funcionários de empresa, cantar nos corredores do mercado. Enfim, a gente sempre tenta divulgar a música como uma experiência de vida, né? Quando a gente assiste um grupo cantando ou tocando, normalmente a gente se senta, presta atenção e faz juízo de valor. Gostei ou não gostei, né? Eu acho que quando a gente vivencia a experiência musical, a prática musical, né, de você sentar, de você pegar uma partitura, de você aprender uma música, seja tocando ou seja cantando, de você ensaiar com outras pessoas, de você fazer parte de um grupo que, trabalhando junto, produz alguma coisa, é uma experiência normalmente bastante transformadora. A gente tem muitas experiências coletivas dentro dos ambientes profissionais, né? Mas a vivência artística, ela também propicia isso, né? E sem contar que, em geral, o ambiente das pessoas que gostam e praticam música é um ambiente muito saudável, né? Se criam novas amizades, a gente conhece pessoas que não participam do nosso ciclo de amizades, então a gente viaja juntos, a gente participa de projetos inéditos, né? Então eu acho que é uma experiência que todo mundo deveria ter, por pouco tempo, por muito tempo, mas procurem, vejam um coral que está próximo a vocês, ou um coral que vocês idealizam cantar, e façam uma entrevista e tenham a experiência de cantar e fazer música através do canto coral. Quem canta seus males espanta. É isso aí. Muito obrigada então pela sua presença hoje. Já fica o convite para que você volte numa próxima oportunidade. Vai ser um prazer, Bruna. Obrigado pelo convite. Espero ter estimulado pessoas a cantar em coral ou a seguir profissionalmente na área da música. E a gente se encontra aí nos palcos. Esse foi o Espaço Empreender de hoje com o maestro Martin Altevogt. Para você, um ótimo final de semana e até o próximo programa. Esse foi mais um Espaço Empreender, valorizando quem faz o dia a dia da nossa comunidade. Espaço Empreender retorna no próximo sábado, aqui na Tirol FM, a mais do Vale.